Olá, eu sou Brenda e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Barroco e seu principal exponente, Johann Sebastian Bach. Mas para que a gente chegue até ele, precisamos entender um pouquinho de como foi esse período tão rico. E vamos iniciar mencionando que anteriormente as denominações de certos estilos da época até então haviam surgido em outros domínios de conhecimento e não na música. Interessante, não é? E no Barroco surgiu diferente. Primeiro surgiu o fenômeno na música para depois então as outras áreas serem atingidas. A música sofreu influências de racionalismo e isso refletiu na utilização de simbolismos numéricos, no estabelecimento de relações hierárquicas entre os acordes, que eram o sistema tonal, a sistematização de novas formas musicais e na formação de uma nova concepção do contraponto que geraria a afinação temperada. O Barroco foi um período extenso que presenciou vários pensamentos e fases musicais. É possível a gente citar como pontos mais importantes e relevantes na música barroca, que percorreu todo esse período, a utilização do baixo contínuo, a representação de afetos, o uso de recitativos, o estilo concertado e o estabelecimento da tonalidade. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês para que fique bem gravado na memória. O baixo contínuo era uma voz grave da composição que era executada durante toda a música. A gente tinha a voz principal, que era a melodia, e tínhamos também o baixo, que era aquela nota contínua, que muitas vezes, inclusive, sugeria a cifragem que a gente iria usar na harmonia daquela música. E as notas do meio, as melodias do meio, elas poderiam variar, mas o baixo contínuo e a voz principal, eles trabalhavam sempre juntos. Então, isso, essa forma da gente colocar um algarismo no baixo contínuo, a gente chamou de baixo cifrado. E era um baixo contínuo, mas tinha essa cifragem que sugeria pra gente a harmonia da música. E aí depois agora eu vou falar um pouquinho sobre o afeto, que a gente acreditava-se que a música poderia suscitar paixões. Então, por isso a gente usa essa questão do afeto no barroco. E aí tem toda a questão mesmo de afeto emocional que acreditava-se que a música era capaz de fazer. E a gente tem o recitativo, também como foi citado, que era aquele estilo musical mais declamatório, onde a gente praticamente falava, o que se queria. E então, porém, com as alturas definidas da nota no recitativo, de uma determinada tonalidade, e era acompanhado também por um baixo contínuo. O recitativo permitia a escrita de acompanhamento musical para trechos vocais, que não seguiam um compasso definido. Então, eles iam lá sendo recitados, Tinha-se o recitativo, tinha-se o baixo que mantinha a harmonia da música, tinha-se o compasso definido, mas de certa forma era algo diferenciado, vamos assim dizer. E também tinha um estilo concertado, que dizem alguns que era algo que realmente se consertava lá do Renascimento. Essa expressão, ela designava a prática de se escrever partes distintas para vozes e para instrumentos, diferente da prática renascentista tradicional. Então, por isso, usa-se o certo concertado, é como se estivesse consertando algo da música que foi feito lá no passado. E aí a gente tem a tonalidade. No barroco, a variedade das escalas modais vai gradativamente desaparecendo até o momento no qual se utiliza apenas a escala maior, que é o antigo modo jônio, e a escala menor do antigo modo eólio. Há também o entendimento da função de cada acorde dentro da harmonia, especialmente as dos acordes de tensão e relaxamento.
Essa harmonia tonal será teorizada por Philipp Rameau e em seu Tratado de Harmonia de 1722. Essa obra é considerada a fundadora do pensamento harmônico atual. Veja que importância que isso teve. E aí a gente também teve os 3 tipos de barroco. O primeiro barroco, que teve como ponto fundamental o nascimento da ópera e o pré-tonalismo. O barroco médio, onde houve o desenvolvimento pleno da ópera e da música instrumental, sonata, concerto. O desenvolvimento do binômio recitativo-área e a expansão da ópera italiana por toda a Europa. E aí a gente teve também, por fim, o período barroco tardio, onde a música instrumental ganhou destaque. O contraponto exuberante e a consolidação da tonalidade foram os principais pontos, os mais importantes nesse momento. Nós devemos dar bastante atenção agora nesse momento às produções musicais de Johann Sebastian Bach, o nosso maior exponente nesse período. Pode-se dizer hoje que a obra de Johann Sebastian Bach sempre esteve ligada à sua religiosidade, à sua fé. E esse é um dos motivos que a faz tão peculiar perante a composição de seus contemporâneos. Hoje se reconhece como o maior compositor do período barroco. No entanto, a sua vida e sua obra são atípicas se comparada às tendências e às composições do período. Estudamos o grande centro musical do período barroco, a Itália, e foi lá onde muitas coisas aconteceram. Lá foi onde podemos também citar brevemente Handel, que também foi um grande nome no período barroco. Mas voltando a Bach, sem dúvida, ele foi o principal compositor ligado à igreja contemporânea na Alemanha, que tinha tanta força. Sabe-se que Bach era um aficionado pelo estudo das formas composicionais dos compositores da época. Deste modo, para compreender e observar o estilo desse compositor, realizava-se cópia das obras e muitas vezes rearranjadas as obras já existentes. Podemos dizer que as características do período barroco presentes em sua música, especialmente no uso exclusivo do baixo contínuo, na representação dos afetos e na tonalidade. Ele desenvolveu um contraponto único e explorou tonalidades como nenhum outro compositor. Bach buscava ao escrever a música sacra uma adoração a Deus. Ele tinha muito firme a questão da sua religião e a questão da sua fé. Então, muitas músicas compostas por Bach ficam até hoje marcadas na nossa vida porque a gente traz melodias daquele período em nossas igrejas, sejam evangélicas, sejam católicas. Volta e meia a gente está relembrando algumas melodias criadas por Bach. E esse foi o nosso período barroco. Espero que vocês tenham compreendido. Abraço forte!